Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da OAB de Carapicuíba, o podcast 181. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e recebemos muitos advogados empreendedores. Eu sou Paulo Kisse e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Martins. Dr. Ricardo Martins é advogado criminalista desde 2013, especialista em direito penal e também em direito processual penal, mestre em direitos humanos e doutor em biotecnologia. Nós temos aqui a grande honra de receber uma das maiores lideranças da nossa região e um dos professores mais conceituados que nós temos aqui na nossa região, Dr. Ricardo Martins. Muito obrigado pela presença. Dr. Ricardo, saiba do meu apreço, meu carinho pela vossa pessoa. E para quem não sabe, Dr. Ricardo, nós tivemos a oportunidade de estudarmos juntos, né? Dr. Ricardo é uma pessoa que é sempre muito voltada à área docente, né? Então é uma pessoa que vai poder falar bastante sobre a advocacia e a carreira docente. Paulo, eu agradeço o convite inicialmente. Eu quero dizer que é uma honra, uma satisfação muito grande participar do podcast junto com a OAB Carapicuíba. Tenho um grande carinho por vocês, tenho processos aqui na região, muitos amigos, muitos alunos, muitas pessoas que foram meus alunos que hoje são advogados em Carapicuíba e aqui na região, né? E nós fizemos alguns créditos do mestrado junto, e isso me dá muita satisfação, muito orgulho, né? E saber que hoje você, Paulo, está aqui presidindo a OAB Carapicuíba, né? Saber que tem um amigo, né? Uma pessoa responsável, preparada e com compromisso com a advocacia, Paulo. Eu agradeço o convite realmente de coração. E, doutor Ricardo, fala um pouquinho sobre os alunos que estão aí na OAB, né? Então, Paulo, eu fico muito orgulhoso, né? Então, como eu já lecionei, assim, como eu lecionei aqui na região, não sei, eu sou de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, mas parece que tudo me puxa aqui para a região do Grande Oeste, né? Então, eu estou sempre aqui lecionando. Comecei lecionando aqui na faculdade de Taboão da Serra, onde eu fiz muitos alunos, e aí depois eu fui lecionar na FISO, que é na antiga FISO, fui lecionar peguei uma parte da Uniban, da Anhanguera de Osasco, e hoje eu estou na Unip de Alphaville, né? Então eu estou aqui na Unip de Alphaville e na FECAF, que é em Taboão da Serra. Então o que acontece? É natural, porque como eu sou um incentivador dos alunos, né? Eu sempre falo para eles, olha, participem da UAB, que a UAB é uma escola. Eu particularmente, Paulo, eu aprendi a advogar dentro da UAB. Eu fui defensor do Tribunal de Ética e Disciplina da UAB, o TED 4, durante uns 7 ou 8 anos. Então eu fiz muita defesa lá, então comecei a advogar assim. Então eu falo para meus alunos, aproveitem, né? Aproveitem a UAB, que a UAB é uma escola. Então eu incentivo muitos alunos e fico muito contente em saber que os alunos estão participando da UAB. Inclusive alguns aqui da UAB de Carapicuíba. Então, que foram meus alunos da Fiel, da Anhanguera de Osasco. Então, isso é muito bacana, porque eu costumo dizer o seguinte, Paulo, a UAB é feita por nós, né? Eu vejo muita gente reclamando da UAB, a UAB é isso, a UAB tem defeito, eu sei que a UAB tem seus defeitos, tem muita coisa para melhorar, mas é uma instituição de classe, ela é feita por nós. Então, quando nós participamos, nós podemos criticar. O que eu fico chateado é que às vezes eu vejo gente criticando a OAB, Paulo, sem ter qualquer tipo de participação com o órgão de classe, né? Só reclama. Então eu fico muito, muito contente em ver meus alunos participando da OAB, principalmente aqui da OAB de Carapicuíba. Uma informação que eu tive alguns minutos atrás, a doutora Simone, né, nossa tesoureira aqui, o doutor Alan também foi vosso aluno, e na região também vários outros diretores, né, que a gente tem. Sim, diretores do pessoal da UAB, eu tenho gente envolvida com a UAB de Jandira, Itapevi, Osasco, muitos alunos da região de Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, toda a região. Eu acabei ficando conhecido aqui na região, né, Paulo? Então, porque como eu lecionando na Unip de Alphaville, a gente acaba tendo contato com muita gente de toda a região, né? Porque que estão nos ouvindo tiveram aula com o nosso querido Ricardo Martins, né? E, querido professor, querido mestre, fala um pouquinho para a gente essa questão do início dessa carreira docente.
Então, Paulo, eu, de uma forma ou outra, eu sempre tive envolvido com a carreira docente. Eu comecei a carreira docente auxiliando o professor Mauro Otávio Nassif no curso Legale, lá em São Paulo. O professor Mauro, ele dava aula para a segunda fase da UAB e eu ajudava o Dr. Mauro a corrigir as peças dos alunos que estavam estudando para a segunda fase da UAB, que naquela época nós tínhamos curso presencial, né, Paulo? Coisa que não tem mais hoje. Os cursos todos, praticamente, são todos online. Então eu devo muito ao início da minha carreira docente ao Dr. Mauro Nassif. É uma pessoa especial para mim. Eu devo muito a ele. E aí depois de lá, nós fomos dar aula no curso, no Federal Concursos, lá na Avenida Paulista. Fomos dar aula na ESA São Paulo, curso de Ética e Disciplina. E depois eu vim para Alphaville. Eu comecei a vir aqui para a região. Aí fui dar aula no curso chamado CTA Pro, que era um curso que era uma extensão do curso Marcato, o antigo curso Marcato ali em Alphaville. Aí eu dava aula lá de Ética e Disciplina. Depois fui dar aula para a segunda fase da UAB, já avançando. E aí começou. Aí fui para a faculdade de Osasco, a faculdade de Taboão da Serra, a antiga FTS. Aí depois ela foi incorporada pelo Grupo Anhanguera. E aí depois eu vim para a Anhanguera de Osasco, que na verdade eu vim junto com aquela fusão da FISO e com a Uniban. Aí eu comecei a vir para a Anhanguera de Osasco. Aí dei um tempão, acho que uns 7 ou 8 anos, eu dei aula na Anhanguera de Osasco. Aí depois de uns 6 ou 7 anos que eu estava na Anhanguera de Osasco, eu estava fazendo mestrado na Unifiel, foi aquela época que nós estávamos estudando juntos. E aí, no final do mestrado, eu recebi o convite para participar de um processo seletivo para professor de Direito Penal na Fiel. E aí eu fui dar aula lá na Unifiel. Aí eu fui aprovado no processo seletivo, um processo bem rigoroso. Fui aprovado e fui dar aula na Fiel. Fiquei um tempão lá na Fiel. E aí eu fui fiquei dando aula na Fiel até o momento da crise. Até o momento da crise mais pesada que nós tivemos na Unifiel. E aí também recebi convite também para dar aula na Unip Alphaville. E paralelamente a isso eu comecei a pegar umas aulas que até hoje eu estou lá, que é uma faculdade que eu tenho muito carinho, que é o MC, é uma faculdade tradicional lá em Mogi das Cruzes. E até hoje eu tenho esse contato com a UMC, leciono lá também. Então eu tenho esse contato lá em Mogi das Cruzes. Então, aí cada vez, o que acontece é o seguinte, Paulo, quanto mais aula você dá, acaba abrindo mais o leque de trabalho. Então hoje eu recebo propostas de faculdade. Ricardo, vem lecionar com a gente aqui. Tá, um outro grupo grande me chamou o semestre passado. Falei, não tem horário, né? Porque acaba, né, esgotando a agenda. Então a minha carreira docente ela começa com o Mauro Otávio Nassif, lá no centro de São Paulo, no curso Legale. O pessoal tem uma grande satisfação. Inclusive, depois acabei virando professor lá do Legale. Estava dando aula esses dias. Acho que até está rodando o curso de Direito Constitucional Aplicado, uma pós-graduação, e a parte de processo penal constitucional, ela está comigo. Mas começou aí, Paulo. Olha só que bacana. E a Fiel ainda ela continua ou não? A Fiel continua funcionando, Parece que agora tem um plano aí, parece que o mestrado, né? Parece que o professor Flávio Martins e o professor Gustavo Madeira, Gustavo Madeira, eu acho que é. O professor Madeira, né? Eles estão à frente do mestrado aqui na Unifiel, parece que eles estão tentando resgatar. Mas ela tem os seus problemas, né? Tem os seus problemas e está funcionando ainda. Não tem a graduação não? Eu creio que está, Paulo. Eu não sei se tem muitas turmas, mas creio que está. Eu perdi muito contato com a Unifiel, né? Mas tenho muito carinho por lá ainda, Paulo. Eu adoro a Unifiel. Acho que nós temos ótimas lembranças de lá. Né? Momentos especiais da nossa vida nós passamos lá dentro da Unifiel, né? Sim. Tá, mas eu creio que está funcionando ainda. São muitos anos, né? Muitos anos de... É uma faculdade tradicional, né? É um patrimônio de Osasco, né? Sim. Um patrimônio de Osasco. E a pergunta aqui, Ricardo Martins, por que lecionar? Por que escolheu essa carreira? Muita gente me pergunta isso. Fala, Ricardo, por que lecionar? Talvez você não tenha um melhor retorno. Olha, gente, primeiro você tem que gostar. Eu acho que não adianta. Eu acho que a pessoa que fala que vai lecionar por dinheiro, Paulo, ela está procurando o caminho errado.
Que às vezes eu vejo gente, Ricardo, me arruma algumas aulas aí para eu complementar a minha renda. Fala, não, então para você eu não arrumo aula. Eu acho que tem que arrumar aula, tem que dar aula quem gosta de lecionar, quem gosta de ter contato com o público, de transmitir informação, né? Quem gosta do envolvimento com a carreira acadêmica em si, né? Com a pesquisa e com o envolvimento acadêmico. Então, eu leciono em primeiro lugar, porque eu gosto. Eu sou muito satisfeito com a carreira docente. E eu recebo um retorno muito grande, um carinho muito grande, um retorno, Paulo, que eu acho que poucas profissões fornecem isso para alguém. Que é o retorno de você encontrar um aluno na rua, no fórum, no estabelecimento prisional, na delegacia de polícia, que você vai trabalhar e você encontra o aluno e o aluno, professor, que satisfação encontrar o senhor e tal. Eu fico muito grato com isso, adoro esse retorno que eu recebo dos alunos. Então, eu leciono porque eu gosto. E eu acho que também é uma forma, Paulo, do profissional da advocacia se manter atualizado. Porque a carreira docente, ela força você a estudar. Você está sempre se atualizando, sempre correndo atrás de informação, porque você sente a necessidade disso. Então é uma forma de manter o profissional atualizado e envolvido com o direito, com tudo aquilo de mais atual que tem no direito, o professor tem que estar envolvido. Porque um professor desatualizado, ele não serve para nada, Paulo. Ele pode ser o melhor professor do mundo. Se ele não tiver atualizado, ele não serve, ainda mais hoje em dia, com o grande acesso de informações que o aluno tem, né? Porque hoje eu costumo dizer que eu não sou mais nem um professor, Paulo, eu sou um facilitador da informação, porque hoje todo mundo tem informação. Hoje você entra dentro de uma sala de aula, as pessoas, muitas já têm acesso à informação. Então você vai mostrar para elas o melhor caminho, né? E como utilizar bem essa informação que ele está recebendo. Tá? Mas eu costumo dizer que não é mais professor, é facilitador da informação. Então, respondendo a sua pergunta mais uma vez, eu dou aula porque eu gosto, de coração, eu adoro o que eu faço. Sou muito satisfeito com o que eu faço. Acho que talvez, nem numa carreira pública, Paulo, às vezes as pessoas me perguntam, Ricardo, por que não um concurso? Eu não sei, eu acho que se eu tivesse que largar a carreira docente por algum motivo, eu ia faltar um pedaço dentro de mim. De fato é algo que marca muito, né, a carreira docente. E, assim, essa questão de como conciliar a carreira docente e a advocacia, porque parece que não, mas a advocacia também consome uma boa parte do nosso tempo, principalmente quando se pega aí muitas atividades, né, casos, etc. E como que você concilia isso, Ricardo? Paulo, não é fácil, sabe? As pessoas perguntam para mim, Ricardo, você mais advoga ou você mais dá aula? Eu faço as duas coisas, eu advogo e dou aula. É lógico que com a carreira docente, você ter uma carreira docente mais pesada, com uma carga horária mais elevada, você tem que selecionar mais aquilo que você pega na advocacia, não dá para pegar tudo. Então, advocacia de massa, por exemplo, eu não consigo encarar. Então, o meu trabalho na advocacia é mais um trabalho artesanal. São casos pontuais que eu pego, né, advogando, e eu tenho muita parceria, né, Paulo? Tem muito aluno que se forma e o sonho dele é advogar na área penal. Falou, professor, eu quero advogar na área penal, só que eu tenho medo, eu tenho receio, vamos fazer um caso junto? Eu falo, vamos embora. Eu faço, às vezes o aluno assina, fica satisfeito, eu levo eles para fazer sustentação oral, coloco os alunos para fazer júri, né? Eu levo os alunos para tudo quanto é canto. Outro dia 2 alunos falaram para mim assim, professor, eu queria fazer um júri, meu sonho é fazer um júri. Eu falei, nós vamos fazer um júri então, vou arrumar um júri para vocês. E aí arrumei tinha uma pessoa carente que precisava de um auxílio, numa defesa no júri, aí fui lá, fiz toda a primeira fase do júri, aí marcou a plenária, aí coloquei os 2 alunos lá para fazer o júri. Fizeram o júri e absolveram o cliente ainda. Acredita, Paulo? E aí... Difícil isso, hein? Conseguiram a absolvição. Então eu tenho muita parceria, Paulo. Eu tenho, particularmente, um aluno, um ex-aluno meu, que hoje ele me ajuda, por exemplo, com flagrante, audiência de custódia, porque o que mais dá trabalho é isso. Mas a grande vantagem hoje, Paulo, é que a advocacia é digital. Então, se tem uma coisa que eu não vou hoje, Paulo, ou pouco vou, é para o meu escritório. Eu só vou para o meu escritório para uma reunião importante.
Porque eu trabalho, por exemplo, estou na sala dos professores, eu estou advogando. Eu estou lá entre um intervalo, às vezes, de uma aula e outra, eu estou olhando os processos, ou no período da tarde eu sento na sala dos professores, faço as peças, faço as defesas, faço toda a parte técnica, porque hoje facilitou muito, Paulo. Eu acho que a advocacia hoje é uma outra realidade, Paulo. Então a advocacia digital mudou, não tem mais negócio de fazer carga de processo, não tem. Então o advogado não se locomove mais como ele se locomovia antigamente. Então é possível conciliar, Paulo. Não é fácil, não, é puxado, é desgastante. Muitas vezes nós abrimos tempo da nossa família, né, tempos para ficar com a nossa família, com os nossos amigos, mas faz parte, Paulo. Eu acho que assim, quem é advogado sabe do que eu estou falando. Se quem é advogado militante, sabe que dificilmente hoje a gente trabalha menos que 12 ou 14 horas por dia. Sabe muito bem disso. Que hoje não dá para trabalhar 6 ou 8 horas por dia, não dá. A gente tem que trabalhar bastante, não é fácil. Requer dedicação nas coisas, envolvimento, comprometimento, então não é fácil. Mas eu consigo conciliar, Paulo. Faz 20 anos que eu sou advogado e eu vou tocando barco, eu estou sempre aqui, quem me encontra aqui na região, estou em delegacia aqui em Carapicuíba, sempre em Osasco, Barueri, CDP de Osasco, Itapecerica, estou sempre por aí, eu sempre encontro os alunos, os colegas aí, estou sempre, no período da tarde eu estou sempre fazendo alguma coisinha e eu consigo conciliar numa boa, Paulo. Fácil não é, mas consigo conciliar. Bacana. E as vantagens de ser professor de um curso de Direito? Porque, na realidade, é possível ter aí um leque imenso, né, na questão da graduação. E sempre, nesse segmento, foi sempre professor do curso de Direito? Sim, Paulo. Eu, particularmente, eu nunca lecionei no não direito, em cursos que não fosse direito, tá? A vantagem qual que é, Paulo? É o prestígio, é o retorno social que a gente tem. E hoje, Paulo, eu só leciono, na verdade, hoje não, já há muito tempo, eu só leciono na área penal. Eu só leciono, na verdade a minha cadeira mesmo é de processo penal, Paulo. Eu adoro lecionar a parte processual, inquérito, processo ordinário, sumário, júri, recursos, execução de pena. A minha parte é a parte processual penal. Às vezes eu pego aula de penal, prática penal, mas assim, o que eu gosto de lecionar mesmo, que tem até livros publicados, é na área de direito processual penal. Então, o retorno é esse, Paulo, é o prestígio, é você ser respeitado, é você chegar, por exemplo, numa delegacia de polícia, no estabelecimento prisional, na UAB, encontrar um aluno, professor, eu fui seu aluno, que bacana, né? É o retorno, é o prestígio, Paulo, é muito bacana isso. Eu gosto desse reconhecimento, saber que a gente está fazendo um trabalho bacana, então isso tem o seu retorno. Para quem gosta, eu acho que isso é um valor, né? Eu não vou falar nem preço, é um valor que a gente recebe que é muito importante. Então, eu acho que o maior é o prestígio, Paulo, de ser professor, né? Eu sou advogado, eu costumo dizer, professor, mas você é professor ou você é advogado? Eu costumo dizer assim, eu sou um advogado que leciona, né? Porque eu não consigo largar também a advocacia, Paulo. Eu acho que ser professor é bacana. Ser professor é bacana. Mas se você não exercer na prática, não vale nada. Porque um professor também muito acadêmico, às vezes fica uma coisa chata, né, Paulo? Eu acho que porque o aluno quer a vivência prática. Ele quer o aluno que, por exemplo, que ele quer ter aula com o professor na área penal, ele quer ter aula com o professor que trabalha com aquilo que ele está lecionando, né? Porque às vezes a pessoa está lecionando aquilo, mas nunca entrou numa delegacia de polícia, nunca fez uma audiência. Então, o legal é você lecionar aquilo que você sabe, aquilo que você tem contato, que no meu caso é a área criminal, Paulo. E no caso, assim, o objetivo de toda a faculdade é fazer a formação do aluno e, consequentemente, o aluno que se forma em Direito, ele vai prestar a OAB. Sim. Como que o doutor vê essa inserção desse aluno no mercado de trabalho? Paulo, eu costumo dizer o seguinte, Paulo, a concorrência, ela não está fácil. Mas isso não é só no direito. Eu acho que o acesso ao nível superior no Brasil ele foi democratizado há alguns anos já. Então, hoje é muito mais acessível, muito mais fácil a pessoa ter um acesso ao nível superior. E eu costumo dizer o seguinte, Paulo, hoje o mercado de trabalho não tem mais espaço para os profissionais mais ou menos. Eu acho que as pessoas têm que estar preparadas. Então, você quer advogar? Esteja preparado para ser um bom advogado.
Então, eu acho que o caminho do sucesso do advogado hoje, Paulo, é a especialização. Não tem mais espaço hoje para um advogado generalista. Hoje é muito difícil, a não ser que você vai advogar num local muito distante, que tem poucos advogados e tal. Mas quem advoga em São Paulo, hoje, grande São Paulo, ele tem que estar preparado, tem que ser um profissional especialista naquilo que ele vai fazer. Se você vai advogar na área criminal, procure se preparar para ser um bom criminalista, né? Eu vejo muita gente atuando na área previdenciária, eu acho muito bacana, até alguns meus alunos aqui na área de Carapicuíba, eu vejo eles se preparando e o envolvimento com a área previdenciária. Vá se preparar para ser um bom previdenciarista, porque eu acho que isso é importante. Você está preparado, porque não tem mais espaço para aquele profissional que faz tudo. Eu faço civil, penal, trabalhista, tributário, não tem mais espaço para isso. Entendeu, Paulo? Eu sempre costumo falar para os meus alunos, o caminho do sucesso da advocacia é a especialização. Seja bom ou procure ser o melhor possível naquilo que você faz e naquela área que você escolheu. E na sua vivência como professor e vendo essa questão acadêmica, quais as especializações que, na visão do professor, teriam mais facilidade para inserção nesse mercado de trabalho? Paulo, eu acho que assim, eu vou ser bem sincero, eu converso com muitos advogados e eu conheço advogados que estão muito bem em todas as áreas, entendeu, Paulo? Muito bem, e outros que não estão tão bem nas mesmas áreas, entendeu? Então, eu acho que assim, Paulo, eu acho que assim, se você vai advogar na área penal, procura se especializar dentro de uma área dentro da área penal, por exemplo, crimes econômicos, né? Você vai advogar dentro da área civil, será que dentro do mundo civil não dá para você se especializar mais, por exemplo, no direito imobiliário, entenderam? Então, eu acho que assim, tem outros ramos novos também que muita gente está partindo hoje, direito aeronáutico, direito marítimo, né? Tem muita coisa nova aparecendo aí que tem gente se especializando. Então, Paulo, eu acho que assim, não existe uma fórmula, um segredo de sucesso. É a especialização, mas assim, Paulo, dentro da medida do possível, né? Mas agora eu conheço profissionais que estão bem e que não estão tão bem em todas as áreas, Paulo. E esse profissional que entra na carreira jurídica, muitas vezes a gente vê, principalmente na área criminal, esse embate que muitas vezes se tem na delegacia ou com agentes públicos. Inclusive a gente tem um caso recente que aconteceu em Batatais, que até teve uma grande repercussão. Qual que é a visão, doutor, em relação à questão do advogado, da postura dele na delegacia e essas violações de prerrogativa? Paulo, é triste isso, eu fico tão chateado, às vezes eu vejo esses vídeos, eu fico muito chateado com o que eu vejo, sabe, Paulo? Mas assim, eu costumo dizer o seguinte, Paulo, o advogado ele tem que estar preparado, porque quanto mais preparado ele estiver, menos problema ele vai ter com a violação das suas prerrogativas. Se ele é um bom civilista, ele sabe argumentar, ele sabe a técnica a respeito do assunto, menos ele vai precisar de discutir a sua prerrogativa no caso concreto, porque a técnica eu acho que ela se sobrepõe muitas vezes. Na área criminal a mesma coisa. Mas eu acho que assim, primeira coisa, o advogado ele tem que conhecer muito bem suas prerrogativas, porque eu vejo o advogado que conhece o direito de todo mundo, mas não conhece o seu direito. Então ele tem que conhecer o Estatuto da OAB, conhecer muito bem o Código de Ética e o Regulamento Geral. E outra coisa, Paulo, a postura do advogado é muito importante, sabe? Eu acho que o advogado, a educação do advogado, como ele se porta, a sua vestimenta, o seu linguajar, tudo isso serve de escudo para a violação às suas prerrogativas, Paulo. Então, procure andar paramentado, sempre que possível. Né? Eu sei que às vezes é um caso de emergência e às vezes não dá, às vezes é um flagrante, você está num local que você está sem terno, sem gravata, mas procure estar de terno e gravata, porque quando eu vejo que o advogado está de terno e gravata, parece que é um escudo que coloca nele, sabe, Paulo? Parece que as pessoas respeitam mais o profissional, falam, poxa, esse é um profissional da advocacia, né? Educação, conhecer os seus direitos, e eu acho que assim, a atuação da OAB ela é muito importante, porque às vezes o advogado fica sozinho, Paulo. Você está numa periferia de São Paulo, de madrugada, acompanhando um flagrante, é você e Deus, Paulo. É você e Deus. Então o advogado tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Para quê? Se acontecer alguma coisa, ele tem que saber, ele tem que ter argumentar. Porque eu costumo dizer que é o seguinte,
A advocacia é a arte do argumento, Paulo. Ele tem que estar preparado para o argumento. Então, se uma autoridade vier para cima do advogado, tentar violar suas prerrogativas, a primeira coisa que o advogado tem que fazer é argumentar. Ele tem que ser corajoso para argumentar. Eu costumo dizer, o advogado tem que ter coragem, Paulo. E a coragem não se confunde com a falta de respeito, Paulo. Para enfrentar uma autoridade, você não precisa levantar a voz, Paulo. Você tem que argumentar. Você tem que falar, eu estou aqui cumprindo o preceito constitucional, a minha profissão é regulamentada, eu estou aqui por causa disso. É um direito meu, é um direito do meu cliente estar aqui. Então o advogado tem que argumentar, ele tem que estar preparado para isso. Porque às vezes eu percebo, Paulo, que alguns advogados, não foi o caso desse de Batatais, na minha opinião, porque o profissional estava claramente no exercício da profissão, mas às vezes eu vejo algumas pessoas de uma certa forma despreparadas para exercer a advocacia, entendeu? Às vezes falta coragem também para o profissional da advocacia. Então o advogado tem que estar preparado, tem que ser corajoso, tem que argumentar. Eu já fiz muito júri na minha vida, Paulo, e eu nunca recebi uma voz de prisão. Eu nunca baixei a cabeça para um juiz ou para um promotor de justiça. Pela ordem, Vossa Excelência, aqui está ocorrendo uma violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal. Mas, doutor, não, Vossa Excelência, é uma clara violação, isso daí está previsto em lei. Então o advogado tem que argumentar, tem que fundamentar, tem que embasar o seu pedido. E como eu falei, Paulo, não podemos aceitar também algumas posturas aí na prática de algumas autoridades, que na verdade elas acham que são um verdadeiro código, né? Elas acham que são o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, e na verdade nós somos todos escravos da lei, Paulo. Nós estamos aqui para cumprir o que a legislação determina, seja juiz, promotor, delegado, advogado, mas parece que algumas pessoas não entendem, né? E aí que eu acho muito importante a participação da OAB, né? Em um trabalho efetivo na defesa das prerrogativas e mostrar para o advogado que ele não está sozinho, né? Porque às vezes parece, Paulo, que você está sozinho, mas a gente precisa do auxílio das associações de classe, dos órgãos de classe de uma forma geral. E essa questão, a gente percebe essa tentativa muitas vezes da advocacia ser paralisada, muitas vezes até censurada. Como que você avalia a postura dos tribunais quando se tem esse embate com as autoridades e os advogados? Você tem visto alguma situação em especial que possa ser levada em conta? Tem, Paulo. Inclusive aqui na região, já deixo um registro, eu tenho passado alguns problemas aqui na região, principalmente com audiência de custódia, Paulo. A audiência de custódia aqui na região ela é feita por online, videoconferência. Então, o que acontece, Paulo? Eu já deixo o meu registro e eu peço para vocês que intervenham em favor dos advogados nesse sentido, porque é o seguinte, o cliente foi preso em flagrante delito, certo? Aí, o que acontece? Audiência de custódia por videoconferência. Nós temos acesso ao número do processo, nós entramos no processo, peticionamos no processo, informando o nosso e-mail, o nosso telefone e informando que nós iremos participar da audiência de custódia por videoconferência representando aquele determinado cliente. Já são 2 processos aqui na região, Paulo, que no plantão, que quando eu vou verificar, a audiência de custódia já aconteceu sem a minha participação. Mesmo eu tendo peticionado, falando que eu era advogado do cliente e tudo mais. E aí o que acontece? Teve um outro caso que eu perdi o cliente. Porque o cliente falou, doutor, teve uma audiência, o senhor não participou da audiência? Eu falei, eu não participei da audiência porque o juiz não me autorizou a participar da audiência. Porque eu peticionei nos autos. E o último caso que eu tive, Paulo, eu informei para o juiz que eu iria representá-lo na corregedoria. Aí o juiz falou assim, não, doutor, então vamos fazer o seguinte, eu vou refazer o ato. Aí o juiz refez o ato, que ele viu que errou, ele refez o ato. Mas quando ele refaz o ato, ele já prejudicou o meu cliente. Porque ele já realizou o ato inicialmente, decretando a prisão do meu cliente, aí depois ele vai refazer o ato
da audiência de custódia, então isso é prejudicial. Então a gente percebe esse tipo de violação de prerrogativa na prática. Nas sustentações orais, você vê um desrespeito no tribunal, o advogado vai fazer sustentação oral, parece que o advogado está fazendo favor em estar fazendo a sustentação oral, aquilo é um direito do advogado, é um direito do recorrente, do recorrido fazer a sustentação oral, né? Participar de uma audiência de instrução, parece que o advogado é um empecilho, quando o advogado é essencial para a manutenção do Estado democrático de direito, Paulo. As únicas pessoas que se incomodam com os advogados são os inimigos do processo penal, os inimigos do processo civil, são aquelas pessoas que não gostam do Estado democrático de direito, Paulo. As únicas pessoas que se incomodam com o advogado são essas, porque quem trabalha dentro da lei, dentro da legalidade, não se incomoda com o advogado. Mas, infelizmente, aqueles que são mais arbitrários, os advogados incomodam. E nós vamos estar lá para incomodar mesmo, Paulo. Quem não cumpre a lei, nós vamos estar lá para incomodar essas pessoas que não cumprem a lei. Essa é a nossa função, né? Ah, mas o promotor é fiscal da lei. E o advogado não é fiscal da lei, Paulo? Quem é mais fiscal da lei do que o próprio advogado? Eu costumo dizer. Então o advogado é muito importante e o advogado está lá para incomodar e nós iremos incomodar e quantas vezes for necessário, Paulo. Esse problema é sério, né? A questão de audiência de custódia, né? Se a gente for avaliar, como que o juiz ele pode fazer audiência sem a presença do advogado? Me parece que ele faz como o defensor público. Mas se tem um advogado nomeado, não tem razão. É, né? Advogado constituído, né? Aliás, constituído, né? Constituído. É, mas é um problema grave, Paulo, porque eu advogo aqui na região, o plantão aqui da região está dando problema nesse sentido, tá? Então é bom, eu já alerto para vocês aí, presidente da UAB, essa situação, porque é um problema que está acontecendo com frequência. Não é uma vez, a primeira vez eu falei, poxa, mas já é a segunda vez que eu tive problema nesse sentido, né? Porque às vezes o aluno, professor, tem um caso cliente preso aqui na região e tal, o senhor faz audiência de custódia, porque às vezes você acompanha o flagrante e no outro dia você vai acompanhar a audiência de custódia. Aí quando você vai acompanhar a audiência de custódia tem esse problema. Aí você fica numa situação delicada com a família do réu, fala, poxa, doutor, mas o senhor não participou da audiência? Eu te contratei para participar da audiência de custódia e o senhor não fez a audiência de custódia? Olha a situação que fica o advogado. Fica numa situação chata. Né? Então, muitas vezes, como aconteceu da primeira vez, o cliente falou, não, doutor, pode deixar, eu vou procurar um outro advogado. E eu também faria a mesma coisa, Paulo. Faria a mesma coisa. Mas tudo é online? O preso, no caso, ele se encontra na delegacia ou ele é levado para o fórum? Não, ele fica na delegacia de polícia e os próprios funcionários da delegacia de polícia colocam ele lá no horário marcado para audiência de custódia, né? No horário designado. E aí tem um link, provavelmente o juiz... Tem um link e pelo Teams, né, Paulo? Tá. Então, quando você fornece o seu e-mail e ocorre de forma correta, eu quero dizer o seguinte, isso está acontecendo só na Grande São Paulo, porque em São Paulo, capital, pelo que eu tenho conhecimento, a audiência de custódia está ocorrendo presencialmente. Mas agora na Grande São Paulo, não. Agora eu não sei, Paulo, eu fico num dilema, porque quando... O cliente é preso, a família pergunta, doutor, vai ter audiência de custódia? Vai ser presencial ou vai ser online? Eu já tenho até medo de responder, porque eu tenho que olhar lá no site se aquela vai ser online, se aquela vai ser presencial, porque a gente fica nesse problema. Eu acho que assim, a audiência de custódia, no meu ponto de vista, ela tem que ser necessariamente presencial. Até porque o Pacto de São José da Costa Rica, no qual o Brasil é signatário e que fundamentou a regulamentação da audiência de custódia, ele diz que a parte deverá ser apresentada assim que possível ao juiz de direito. Tá? Na minha opinião, essa audiência ela tem que ser presencial. Até porque no processo penal, Paulo, vigora o princípio da presença. Né? O princípio da presença ele é muito discutido no processo penal brasileiro. Então, o juiz, o réu tem que ser apresentado presencialmente ao juiz de direito. Na minha opinião, isso é um direito do réu. Interessante esse ponto, né? Porque, querendo ou não, a audiência de custódia também tem a finalidade de averiguar se teve alguma violação dos direitos humanos naquela prisão. Imagina só o sujeito lá na delegacia, né? O link que é passado, ele está lá diante de alguns policiais que talvez possam ser responsabilizados por alguma irregularidade. Sim. E aí ele vai falar? Vai falar. Né? Como que vai falar? Eu não falaria. Tá tudo certo, né? O juiz pergunta. O senhor foi espancado? Não, tá tudo em ordem, tá tudo certo, né? Então, quer dizer, fica difícil. Então, a audiência de custódia acaba sendo pro forma. Perde o seu sentido.
perde seu sentido. Acaba sendo o que era para ser um instrumento, uma ferramenta de garantia de direitos humanos, acaba sendo mais um ato de burocracia, né? Então acaba perdendo a sua finalidade, é o que está acontecendo. E aqui na região eu tenho passado por isso, porque eu milito aqui na região, eu sei, porque eu dou aula, mas eu sou um advogado militante, Paulo, então eu tenho contato com isso, né? Então quando eu estou falando da boca para fora, isso é uma coisa que eu tenho passado aqui na região. Mas é importante essa observação aí. Vamos estar conversando com o pessoal da região para a gente avaliar isso. E perguntando aqui, nosso querido Dr. Ricardo Martins, o advogado, ele entrou na profissão, né? Tem a questão de prerrogativas, mas também tem um outro contraponto que é o Tribunal de Ética, né? Ele também pode sofrer aí determinadas questões aí na ética, e eu sei que o doutor já militou como relator no Tribunal de Ética. Qual esse recém-advogado ingresso na carreira, o que ele geralmente corre de risco aí? Paulo, interessante a sua pergunta. Eu, atualmente, no meu escritório, eu estou defendendo criminalmente 5 advogados aqui da região. Uau. Em processos criminais. Estou defendendo 5 advogados. Alguns eu já consegui, uns ficaram presos, consegui a liberdade e tal, e casos graves, uns mais graves, outros não tão graves, mas alguns casos bem pesados. O que acontece, Paulo? Os alunos perguntam para mim, Ricardo, eu me formei, o que eu faço? Eu falo, gente, a primeira coisa, se você tiver a oportunidade, vá trabalhar num grande escritório, ou vá trabalhar com um advogado mais experiente, para você ganhar experiência, para você saber onde você está pisando, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. É muito importante você ter uma pessoa que vai te auxiliar no início da carreira. Isso acontece com o médico e com outras profissões. Esse trabalho de residência, de ter um contato. Mas às vezes as pessoas muito imediatistas, Paulo, elas vão montam um escritório da noite para o dia. Nunca advogaram, nunca fizeram estágio e de repente montam o escritório. E aí eles vão fazendo aquilo que eles acham melhor. Entendeu? Porque infelizmente, Paulo, por mais que a nossa avó ache que nós estamos fazendo uma faculdade de advocacia, nós não estamos. Nós estamos fazendo um curso de bacharel em Direito. Então, na verdade, o curso de Direito não prepara necessariamente as pessoas para serem advogados. E aí o que acontece? Aí o advogado acaba fazendo atrapalhada aí pelo meio do caminho e acaba tendo problema no Tribunal de Ética, né? Não atende cliente, né? Desrespeita autoridades. Entenderam? Acha que porque ele é corajoso, né? Ele acha que ele pode ser desrespeitoso. Não é assim que funciona, né? Ele não toma cuidado em atuar nos processos, não faz contrato com o cliente, entendeu? Não esclarece direito o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. O maior problema, muitas vezes, é a falta de contrato com o cliente. É muito importante você ter um contrato. Você foi contratado para quê, né? Você vai pegar uma procuração do cliente, você está recebendo uma responsabilidade muito grande ali, porque a pessoa confia em você, ela deposita ela te dá poderes que ela talvez não daria nem sequer para um amigo próximo ou para um familiar. E aí você recebe essa procuração e você vai fazer o que você quer, o que você bem entende? Não. Né? Você vai receber um processo vai receber um valor do cliente e não vai repassar para o cliente, por exemplo? Porque o que nós temos muito problema no Tribunal de Ética é advogados que recebem valores de clientes e não fazem o repasse para o cliente. Isso aí é apropriação indébita, fica suspenso até a efetiva prestação de contas. Então tem muito advogado com problema nesse sentido. Então eu recomendo, se formou, vá trabalhar 1, 2, 3 anos com outro advogado. Vá ganhar experiência, saber onde você está pisando, né? Eu não recomendo que abra um escritório diretamente. Eu falo isso por experiência, falando de coração, né? Eu acho que isso vai te dar mais tranquilidade, mais firmeza. Daqui 2, 3 anos você vai ver como você vai ser uma pessoa diferente. Então, assim, muito cuidado com a ética. Eu acho que eu costumo dizer o seguinte: o Código de Ética e o Estatuto da OAB deve ser o livro de cabeceira do advogado. O advogado tem que ter sempre em cima da sua mesa, na sua casa, o Código de Ética para estar consultando. Eu posso fazer, não posso fazer? Ou está atuando num caso mais grave, um caso mais polêmico? Liga para um advogado mais experiente. Liga para o Dr. Paulo, liga para o professor Ricardo, falou: professor, Dr. Paulo, o que o senhor acha desse caso aqui? O que o senhor recomenda?
o senhor acha que eu estou agindo de forma correta ou não? Porque às vezes, Paulo, essa troca de experiência é muito importante. Eu acho que a advocacia, a OAB serve para isso. Por exemplo, a comissão do jovem advogado aqui, ela é muito importante para isso. Vem trocar experiências aqui com os advogados mais experientes na profissão. Fala, será que eu estou agindo de forma correta ou não? Né? Porque eu tenho visto muito advogado. Vejo advogado com 3, 4 anos de profissão, com 3, 4 representações na OAB, Paulo. Assim, e de coisas evitáveis, coisas que poderiam ter sido evitadas se o advogado tivesse se preparado melhor. Então, eu acho que é muito importante essa troca de informação, participar das comissões para ganhar mais experiência, trabalhar com um advogado mais experiente. Eu acho que isso é muito importante, Paulo. Isso é uma verdade, né, Ricardo? Porque a gente sempre fala com os novos advogados, nenhum cliente vai vir aqui para falar bem de você. Sim. Então, a gente, quando recebe algum cliente aqui, é sempre para fazer alguma crítica, para fazer a representação. E a gente vê, às vezes, algumas questões que preocupam bastante. Às vezes é falta de um esclarecimento, uma conversa. Esses dias atrás a gente teve uma situação e é bem delicado, porque a gente sabe que todos os procedimentos que são da ética correm em segredo de justiça. Né? E aí a colega, ela acabou acreditando que não tinha nenhum problema e acabou juntando uma representação que fez lá contra... E uma coisa muito comum, né? Às vezes o advogado fez a representação contra um outro colega e vai e junta, né? num processo, né? E foi representada, né? Então é uma questão... São coisas muito básicas, né? Que a gente percebe que tem... E assim, uma coisa também até que eu vejo muito, né? Às vezes tem colegas que ingressam em processos que não tiveram nem conversa, né, com outro colega, não pega isso subestabelecimento, às vezes conversou com o cliente reclamou, porque cliente, né, eu costumo dizer que o cliente é seu amigo e seu inimigo, né? Sim. E vai e ingressa no processo do colega sem simplesmente saber o que está acontecendo e também gera um transtorno imenso, né? Então, como que esse colega que está nessa situação já recebeu algumas representações, né? Você aconselha a ele se defender ou conversar Paulo, com outro colega? O pior cliente é você mesmo, né? Você, quando vai atuar em causa própria, né? É uma coisa muito complicada, porque você age com emoção, né, Paulo? Eu sempre recomendo, procure um colega, peça para ele te auxiliar nessa defesa junto ao Tribunal de Ética, porque a defesa em causa própria, principalmente no Tribunal de Ética, ela dá problema. Porque sabe o que acontece que eu percebia como relator, Paulo? As pessoas, elas vão lá no Tribunal de Ética, elas ficam atacando a OAB e os relatores. E elas se esquecem de se defender no mérito da questão, entendeu? Mas a OAB é isso, a OAB é aquilo e tal. Mas sim, doutor, e a questão do seu processo? O que o senhor fez? Né? Então, eu percebo isso. Sempre contratar um advogado, isso é recomendável. Toma cuidado com essa situação, tá? Eu acho que faz parte, Paulo, tomar uma representação no decorrer da carreira, faz parte. Às vezes, por mais cuidado que você tome, Paulo, quem é advogado militante sabe o que eu estou falando. Uma hora você vai ter um problema, né? Porque a hora você vai mexer com alguém que não era para mexer. Às vezes a representação acaba sendo até um instrumento de perseguição pessoal. Quando vê que você é um advogado militante, um advogado que está se destacando na comarca, né? Vão querer arrumar problema. É o que eu costumo dizer, Paulo. Árvore que não dá fruto não leva pedrada, né? Então acaba sendo dessa forma. Mas o advogado tem que estar preparado com o contrato, tomar cuidado com o que fala, né? Não respeitar sempre o trabalho do colega. Eu vejo muito colega criticando o trabalho do outro advogado, sem ter visto o processo, sem nada. Isso é chato demais, Paulo. A pessoa vem falar do outro colega, criticando o serviço do processo de um outro colega, mas você já viu o processo? Primeiro, você não pode, isso é violação ao Código de Ética. Você não pode criticar o trabalho feito, porque você não sabe quais as circunstâncias que aquele advogado trabalhou, você não sabe o que aconteceu, como é que você está criticando o trabalho do outro colega? Isso na área criminal acontece muito, porque todo mundo é metido a criminalista, Paulo. Né? Todo mundo chega lá, mas esse daí tá sério, deveria ter feito assim, assado. Você viu as circunstâncias que o advogado trabalhou?
que aconteceu, o que deixou de acontecer. Não é fácil, principalmente quando a gente atua em caso de repercussão, né? Eu atuei num caso de repercussão nacional há uns 3 anos atrás e não é fácil, você acaba sendo, né, vidro, né? Eu atuei num caso lá em Mogi das Cruzes, não sei se você ficou sabendo, Paulo, no caso Rayane, foi um caso polêmico, uma menina que ela foi estuprada, ela foi assassinada e depois esconderam o corpo da moça. E eu atuei como assistente de acusação nesse caso. E é um caso que teve repercussão nacional. Passou em todas as emissoras do Brasil, passou esse caso. Então, todo mundo tem acesso ao que você fez, que você deixou de fazer. Então, você acaba se expondo. Então, faz parte do jogo, né? Então, você tem que estar preparado para isso, para a exposição, né? É por isso que eu acho que você estando preparado, as críticas diminuem, né? Mas tem que tomar cuidado, é chato. Evita criticar um colega, é muito chato isso. Isso até o Dr. Gerson, que estava aqui agora há pouco, conversou com a gente sobre um fato que aconteceu de um cliente que ficou tão assim irritado com o advogado porque um outro colega, né, veio a dizer alguma coisa, né? E esse cliente estava na cabeça de tirar satisfação até dar cabo da vida desse advogado, né? Então, às vezes, uma fala que um colega, né, possa dizer, isso pode gerar aí um problema imenso, né? Então, às vezes a gente não tem ideia disso. Mas agradecer muito, viu, Dr. Ricardo Martins, a sua presença aqui. Nós estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso podcast. E a gente sempre pede aí para os nossos convidados para fazer a indicação de um livro, um filme, uma série. Paulo, é assim, eu sempre... Quem foi meu aluno já sabe, né? Quem já foi meu aluno já sabe. Eu acho que assim, todo aluno do curso de Direito tem que assistir o caso dos Irmãos Naves. O caso dos Irmãos Naves está disponível no YouTube, integral, tá? Eu acho que vale a pena, que é o caso do maior erro judiciário da história do Brasil. Tá? É 1h30 de filme, mas acho que vale a pena. Eu acho que é a minha indicação, né? Outro filme mais atual, que eu acho muito interessante, que está disponível no Netflix, é o caso da Amanda Knox. Amanda Knox é um caso de um homicídio que ocorreu na Itália, e ele vai mostrar como é a fase de investigação, lá na Itália, a fase de investigação, a fase de julgamento. Então é muito interessante, assistam o caso da Amanda Knox. Caso que vale muito a pena. Eu acho que um livro que quem quer advogar na área criminal tem que ler, Paulo, é As Misérias do Processo Penal, né? As Misérias do Processo Penal é um livro básico, é um livro de cabeceira para quem quer ser um advogado criminalista, ler o livro As Misérias do Processo Penal, acho que vale a pena. E para quem deseja te encontrar nas redes sociais, como que essa pessoa pode fazer? Paulo, é mais fácil pelo Instagram, tá? @prof. Ricardo Martins, tá? Eu tô lá. Eu não posto muito questões criminais no meu YouTube, eu não tenho mais Facebook, agora eu trabalho só pelo Instagram. Mas se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no inbox do Instagram, quiser marcar, conversar comigo, tirar uma dúvida. Professor, peguei um caso aí mais complicado, vamos bater um papo, tomar um café. Eu estou sempre aqui na região de Carapicuíba, Osasco, Barueri, a gente se encontra, toma um café, a gente conversa, mas procura tomar cuidado com isso. Mas pode procurar pelas redes sociais, pelo Prof. Ricardo Martins, eu acho que é o mais fácil. Talvez o meu e-mail, Paulo, não sei se é recomendável, é ricardomartins@aasp.org.br. Se você passar um e-mail também, pode ser, Ricardo Martins, tudo junto, @aasp.org.br, tá? Eu estou à disposição no que for possível, aí, poder ajudar os jovens advogados aí. Agradecer mais uma vez. E vossas considerações finais, querido professor? Paulo, eu queria, em primeiro lugar, falar que foi uma honra, uma satisfação muito grande participar do podcast aqui da UAB Carapicuíba. Você sabe que você é um grande amigo, que você pode contar comigo, se for possível. Eu admiro vocês, gestores de ordem. Eu acho que eu não teria essa capacidade, Paulo. Eu acho que vocês são extremamente corajosos de estar à frente, porque não é fácil ser um gestor de ordem. Eu acho que gerir uma subseção não é uma tarefa fácil. Eu tenho outros amigos que são gestores aqui na região também, e eu vejo como é difícil, né? Porque assim, questão financeira, questão administrativa, aguentar a questão do tribunal de ética, os advogados reclamando, poucos elogiando muitas vezes, né? Então eu vejo que isso é muito difícil.
Mas parabéns, Paulo. Eu quero dizer que eu também estou à disposição aqui da UAB Carapicuíba. Nós quiser marcar depois um outro dia uma palestra a respeito de algum determinado assunto, a gente tenta trazer os alunos aqui da região para casa, tá? Estou à disposição. Solenidade da UAB, uma coisa que eu sempre falo, Paulo, quando tiver entrega de carteira da UAB, chama nós, professores. Eu fico tão triste que às vezes eu vejo as entregas das carteiras e depois nós ficamos sabendo só depois que colocam as fotos. Manda um e-mail para a coordenação do curso de Direito lá da Unip Alphaville ou aqui da região, porque às vezes talvez eu possa até não comparecer, Paulo, porque às vezes não dá porque tá no horário da aula. Mas assim, sempre que possível, por exemplo, agora em julho eu estou de férias. E eu sempre tenho um aluno que está recebendo a carteira, tá? É sempre uma satisfação. Então me coloco à disposição de vocês no que for possível. Mande um abraço aos demais gestores aqui da UAB de Carapicuíba. E estou à disposição de vocês no que for necessário. Olha, essa informação é importante, viu, Ricardo? Já anotei aqui para a gente fazer essa solicitação da presença dos professores da Unip. É importante, né? Porque às vezes a gente, no dia a dia, às vezes a gente não percebe, sim. Mas é importantíssimo a gente ter a presença de quem forma esse advogado, e com certeza influenciar aí a sociedade aqui. Então a gente precisa mesmo estar próximo. Isso fortalece não somente a docência, né, mas também a advocacia. Sim. Isso aí, meus amigos, agradecer aí mais uma vez a presença do nosso Dr. Ricardo Martins, nosso professor, nosso mestre, advogado, criminalista aqui da nossa região, uma referência para todos nós. Agradecer porque sempre está próximo. A gente percebe uma pessoa que está sempre solícita para auxiliar, sempre pronta para nos estender a mão. Então eu tenho muita gratidão pela vida do professor Ricardo e por todo o trabalho que desempenha, né? A gente percebe o carinho dos alunos, né? A gente vê, quando menciona o nome do professor Ricardo Martins, a gente vê essa gratidão dos alunos, né? Então parabenizar o professor por todo esse trabalho que a gente sabe que é de coração e isso que de fato faz com que a nossa vida tenha algum valor, né? Então parabenizar sempre aí o vosso trabalho. E nossos telespectadores aqui, agradecer a presença, né? Se talvez você esteja nos ouvindo de forma online, já com a gravação, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, não se esqueça de seguir as nossas redes. Isso aí, forte abraço, fiquem todos com Deus.